Bom dia, prezados amigos, prezados irmãos. Vamos começar esta manhã com o culto solene para a Igreja Adventista de Sétimo Dia das Comunidades Portuguesas. Bom dia, bom sábado, feliz sábado. Hoje iremos estudar o livro de Daniel, principalmente o capítulo 9. É um capítulo muito interessante que nos leva a nos preparar para fazermos planos com Deus, para fazermos a obra de Deus. Como nós sabemos, temos assistido a muitas interpretações da Igreja Adventista de Sétimo Dia, de muitos ataques, inclusive à Igreja Adventista de Sétimo Dia, e nós, como povo de Deus, não devemos fazer ataques diretos à instituição que é a minha igreja, é a nossa igreja, que é a Igreja Adventista do Sétimo Dia. Para isso, eu ia já fazer uma breve oração, pedindo a Deus que nos ajude a ouvir e a escutar a sua mensagem, que está escrita nas palavras de Deus, nas palavras da Bíblia, e também no Espírito de Profecia, acerca o que é que Deus tem para nós nos salvarmos. Vamos então orar, pedindo a Deus que nos ajude. Querido Deus e nosso Pai, estamos aqui para interceder pelo nosso povo. Nós pecamos contra Ti, Senhor. Nos rebelamos contra Ti. A vergonha é nossa. Vem-nos ajudar. Vem-nos abençoar. Que nós possamos estar unidos em Cristo Jesus, o nosso Salvador. Amém. E assim, queridos irmãos, iniciamos mais um culto de adoração que está a iniciar aqui na Igreja Adventista Sétimo Dia, em minha casa, para todas as comunidades da língua oficial portuguesa. E já vou citar um texto, que diria um texto bíblico, que está em Romanos, está no livro de Romanos, capítulo 8. Vocês gostam de ler a Bíblia? Vamos então estudar a Bíblia. Romanos, capítulo 8. Porque os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito para as coisas do Espírito. Porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Porque a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, nem em verdade pode ser. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. E se Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito vive por causa da justiça. E se o Espírito daquele que dos mortos ressuscitou Jesus habita em nós, aquele que dos mortos ressuscitou a Cristo também vivificará os vossos corpos mortos pelo seu Espírito que em vós habita. Portanto, e esperança, mesmo para aqueles que estão mortos em ofensas e pecados. De maneira que, irmãos, somos devedores, não à carne, para viver segundo a carne. Mas, porque se vivermos segundo a carne, morrereis. Mas se pelo Espírito mortificares as obras do corpo, vivereis. Porque os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Porque não recebeste o Espírito de escravidão, para outra vez estares em temor, mas recebeste o Espírito da ação de graças, ou adoção de filhos, pelo que aclamamos ao Pai. O mesmo Espírito testifica connosco, o Espírito, que somos filhos de Deus. E se nós somos filhos de Deus, somos logo herdeiros, também herdeiros de Deus e com Cristo herdeiros. Se é certo que com Ele padecemos, também com Ele sejamos glorificados. E eu gostaria também, desta manhã, vos acompanhar na leitura bíblica. E está em Romanos, capítulo 8, versículo 15 em diante. Eu li agora até ao 17. E agora vou ler os últimos dois versículos, estes que me levam a explicar o tema que vou apresentar. Eu vou buscar a minha velha antiga,
a minha Bíblia, que já está mais ou menos preparada para o culto desta manhã, não é mais ou menos, mas já está preparada. Vamos ler em Romanos, outra vez, no capítulo 5, no versículo 8 a 9. Eu deixo esta Bíblia aqui, quem quiser uma Bíblia sagrada, eu ofereço. Quem estiver aqui em Portugal, quem tiver necessidade de comprar uma Bíblia, não precisa, porque eu ainda tenho algumas Bíblias. Leiam comigo agora Romanos 5, 8 e 9, que é o nosso tema fundamental, o nosso texto bíblico. Lemos em Romanos 5, 8 e 9. Mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Portanto, nós éramos pecadores, mas antes de nós até nascêssemos, Deus enviou o seu Filho. Enviou até foi há 2000 e tantos anos. Há mais de 2000. E no versículo 9 diz: logo muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Esta semana tive a oportunidade de experimentar não o pecado, mas as influências do pecado. Ou seja, desanimado, coberto de vergonha de mim mesmo, da minha incapacidade de pregar, não tinha forças anímicas, as forças intelectuais e espirituais anímicas, não tinha ânimo, não tinha consolação, não tinha, como fosse um grande pecador, como fosse uma pessoa comum que não sabe onde está nem a quem pertence. E neste cenário nós derramamos as nossas lágrimas perante o altar de Deus, perante Jesus, perante o trono da graça, e pedimos misericórdia, dá-nos força. Por isso que eu li o primeiro Romanos 8. E agora dá-nos força para receber a tua graça. Daniel, também, no templo de Nabucodonosor, no templo de Babilónia, Daniel também teve esta reação de desespero, de não compreender a sua situação. Ele tinha um problema, era um problema de interpretação, que não conseguia estudar, ou que não conseguia interpretar aquilo que lera de Daniel 7 e Daniel 8, ele não entendia. Então um anjo veio ter com ele, mas antes ele se preparou. Ele preparou-se de uma forma que eu diria muito difícil de fazer. Ele jejuou, ele orou, ele vestiu-se de saco e de cinza. Ele pôs-se não só de joelhos, ele não se pôs só a orar, ele esteve a jejuar, vestiu-se de saco, quer dizer, vestiu-se de uma roupa mais simples e humilde, e de cinza. Quer dizer, não punha perfume, não punha óleo, deixava estar, olha, estava sujo, estava como fosse uma condição de pobre. É assim que Deus aceita o ser humano, não pela sua glória, ou a sua efêmera glória de homem ou mulher, mas de um ser humano que carece da misericórdia, do óleo do Espírito Santo. Misericórdia, que grande misericórdia que Deus tem para conosco. Eu ia ler então Daniel, alguns versículos, vou ler tudo. Daniel é um estudo muito bonito. Aliás, é o livro mais recomendado, estudar Daniel com o Apocalipse, não é? Para entendermos as profecias. Nós sabemos muito bem que nós precisamos ter um plano com Deus. E gostaria de converter a oração de Daniel numa oração para mim, a começar na minha vida. Jesus também verteu sangue, e o seu sangue, como já lemos, foi por causa de nós, para nos justificar. Uma gota de sangue do seu sangue tem mais poder do que toda a justiça de todos os homens e todas as mulheres. Já lemos em Romanos 5:9. Somos sendo justificados pelo seu sangue. Somos onde somos.
Somos justificados pelo seu sangue. Podem criticar-me, podem criticar os pastores, e isso é fácil. Eu ouço muita crítica destrutiva, não é? Destrutiva crítica à Igreja Adventista do Sétimo Dia, porque infelizmente existem coisas em que Deus não aprova. Mas qual é a necessidade da gente andar a criticar, a dizer que a Igreja Adventista, no geral, está mal? A recomendação que Daniel deixa é a oração. Criticar os pastores é fácil, mas orar quase ninguém o faz. Muitos mesmo vão ver o pregador para o acusarem. Muitos também fazem isso e entram nos canais dos vídeos, no meu caso, no meu canal também, para ver o que é que se passa, o que é que eu estou a dizer, para espiar. Mas não dizem nada. Entram anónimos. Entram e saem vazios. Entram calados e saem mudos. É muito triste, é muito incomodativo. Para mim, em primeiro lugar, e é porque eu incomodo de alguma maneira, ou de algumas maneiras, de algumas verdades que tenha dito, ou que seja portador, se incomodo, não posso fazer nada, porque eu não falo contra a Igreja Adventista do Sétimo Dia, falo contra algumas pessoas que estão contra a Igreja Adventista do Sétimo Dia. Ainda hoje apareceu do Brasil, que não sei quem é, uma pessoa que também diz que é o profeta Elias, mais outro. Já havia a escola de Elias em Portugal, ou o terceiro Elias, aliás. O terceiro Elias, agora apareceu mais outro no Brasil. É claro que isto é incomodativo para quem quer trabalhar e quer agregar, como se quer-se juntar, quer trabalhar, mas com estas pessoas não dá, porque estas pessoas têm uma obstinação que só elas é que sabem, que só elas é que mandam, que só elas é que podem, e nosso poder não é nada. Nem que tenham muito dinheiro para investir, eles é que o levam todos. Levam dinheiro e nós ficamos sem fazer nada. Desculpem, mais uma vez, de abordar este tema, muito chato, muito aborrecido para mim, neste caso muito incomodativo, que me chateou durante um ano, a partir daqui, a março, abril, e principalmente eu já fechei isso, essa porta da desgraça, eu já fechei essa porta, mas ela está aberta para muita gente continuar a fazer o que quer, contra mim, ou contra, não é contra mim, é contra Deus. Então, o que é que devemos fazer? Devemos ir à oração, a estudar a Bíblia e fazer como Daniel. Daniel pôs-se de joelhos. Ele não se pôs de pé, nem se pôs erguido a fazer grupos novos, nem a fazer que era o terceiro Elias, nem a fazer que era o pastor, ou a igreja AC, nem B, nem A, nem E. Pelo contrário, eu vou ler o texto, uma parte integral, a quase. Hoje iniciaremos uma nova etapa na vida da Igreja. Devemos estar preparados para fazer a obra de Deus, de Jesus com Ele, e como Ele o fez. E não, simplesmente ser um membro ativo na Igreja, como muitos são, que nada trazem de motivador para a causa de Deus e para o seu avanço. Eu vou explicar isto muito fácil. Muitas igrejas, muitas pessoas pensam que estão a ter uma matéria, ou que estão a louvar a Deus, quando nada fazem para fazer aquilo que está destinado pelo povo de Deus, que é pregar uma mensagem forte. Eu costumo dizer, eu quando tenho fome, e eu como substancialmente para estar preparado fisicamente para um dia de trabalho amanhã ou naquelas horas seguintes. Não fico com umas migalhinhas ou com um pãozinho só e com uma simples fruta. Eu como bastante fruta, eu como bastante pão e com alguns suplementos como nozes, talvez uma manga que me deiam, talvez uma papaya,
umas coisas assim que nos satisfazem, nos põem preparados. E não fico por aqui. Há sempre qualquer coisinha que eu gosto de comer mais. Tenho limites, também tenho que ter regras. E temos que ter. E quando nós ficarmos bem alimentados, ficamos satisfeitos. Eu só fico satisfeito depois de comer uma refeição. Acho que é assim toda a gente. Eu estou a dizer isto porque muitas pessoas ficam satisfeitas com umas migalhinhas de papel da Bíblia porque estão a ler alguma coisa que compreendem e que ficam por ali, por aquelas migalhinhas. Eu leio a escola sabatina, estudo a escola sabatina, mas não chega. Eu tenho que ir além. Costuma dizer, eu gosto de estudar por mim e para mim. Não daquilo que eu li só, mas daquilo que está na Bíblia toda. Hoje iniciaremos uma nova etapa, uma etapa na vida da igreja. Qual é essa etapa? Todos nós estamos cheios de fazer vídeos, eu estou cheio de fazer aqui estes vídeos, cheio no sentido que não tenho público, isto é muito chato. Todos nós somos chamados a contribuir de alguma forma ou de outra para fazer, ou poderão nós, eu convido-vos, ou poderemos nós reunir em algum lugar, em casa de alguém, ou numa casa que nós vamos combinar. Estejam atentos aqui ao Fernando Ferreira, quem sou eu para dizer, venha para a minha beira, não é? Outros podem vir a assistir ao vivo em sua casa, ou ao vivo direto, ou ao vivo presencialmente, ou de alguma forma se reunir em grupos. Quem não puder, paciência, como costuma dizer, quem não puder, não está cá. Só estão os presentes. Estamos a projetar uma casa, talvez, alguma coisa longe de onde há uma igreja adventista sétimo dia, mas fazendo cultos baseados, ou fazendo dirigido para a igreja adventista, para trazer pessoas para a igreja adventista. Os dízimos, as ofertas, serão revertidos para a igreja adventista sétimo dia. Nem um cêntimo eu vou querer, por amor de Deus, nem um cêntimo eu desejo engolir, como costumam dizer, a palavra engolir quer dizer comer, sugar ao povo de Deus, nem um cêntimo, pelo contrário, todos nós somos chamados a contribuir de uma forma ou de outra, como eu estava a dizer. E estamos a projetar talvez um lar, uma casa. Eu não tenho esse projeto ainda em mãos, mas pela graça de Deus, pelo plano de Daniel, vamos ver que isto é possível. Estamos a projetar uma casa ou alguma coisa onde poderemos assistir, colaborar e até fazer alguma atividade. Há atividades que podemos fazer de ensino de culturas, de alimentação, de muitas coisas que nós sabemos, de ali ensinar, muitas coisas, muitos métodos, muitas técnicas, algumas técnicas de vida, modo de vida, porque as pessoas estão cheias de problemas e o meio onde nós nos inserirmos depois dali, as pessoas serão convidadas a assistir e nós lidaremos com essas pessoas e veremos as dificuldades, as necessidades dessas pessoas. Por exemplo, as pessoas precisam de deixar de comer carne, por exemplo. Há pessoas que precisam mesmo. É a nossa reforma da saúde. Há pessoas que precisam deixar de fumar. Há pessoas que precisam deixar de beber álcool. Outras pessoas têm outros vícios, outros pecados. Ou também problemas de família, conjugais, familiares, de filhos. Enfim, problemas mentais, quer dizer, problemas que eu diria psicológicos, que são problemas, que é o pecado, não é? O pecado assedia, ou as tentações assediam de tal maneira que ele não consegue se libertar delas e só põe perguntas das quais eu não sou portador de respostas, como esta: como é que vai a missa? A vossa missa está boa? Agora estava a falar com um rapaz que eu estava a dizer: por amor de Deus, agora não vamos falar de uma coisa, de um assunto. Ele diz: eu sou adventista sétimo dia e queria saber o que é a missa. Olha, por amor de Deus, eu vou andar a dar uma resposta para a qual eu não estou interessado em dar respostas dessas, mas que, falando com ele, vou ver quem é ele, só visitando, não é? Visitando, não é possível, só estando com essas pessoas, é que nós sabemos que realmente elas são humildes, sinceras e nos estão a fazer perguntas de coisas que nós não estamos à espera, nem é essa a nossa vertente, andar agora a fazer perguntas-problemas. Quem foi primeiro o ovo ou se foi a galinha? Problemas esses, e que não têm economia, não reverte para a saúde mental, nem espiritual,
nem para o andamento da igreja. Vamos então realizar o culto solene na versão Fernando Ferreira. Desculpe lá a minha versão é economicista, não vou poupar as palavras para dizer o que é que está aqui escrito. No capítulo de Daniel dirige-se a Deus. Este é o primeiro passo. Mas há uma história por trás disto tudo, que é Daniel 7 e Daniel 8. Posso ler o Daniel 8, só o versículo 14. Diz assim: E ele disse, até 2300 tardes e manhãs, e o santuário será purificado. Entendem este versículo? Este versículo é a chave para muita profecia, ou para uma profecia, a maior profecia da igreja, da profecia bíblica, que é Marés, ou Mareia, que é o santuário, será purificado. O santuário será purificado. E Daniel não sabia como é que o santuário poderia ser purificado, estando ele na Babilónia, em cativeiro, e o santuário todo destruído. Não entendia. E então ele disse, 2300 e tardes e manhãs, e o santuário será purificado. Isso é muito tempo. Mesmo que fosse 100 dias, em 2300 dias, mesmo dias, era anos. Mas ainda era mais que dias. Eram anos. Era 2300 tardes e manhãs, 2300 anos. E Daniel ficou, como se costuma dizer, abalado, completamente destroçado, agoniado, de uma forma que ele não tinha forças anímicas, espirituais, para conseguir andar para a frente e dizer assim, realmente eu entendo. E foi nesta fase crítica, não é? Que foi uma fase, nós diremos, da angústia mesmo, em que Daniel pensou em fazer algo diferente. Foi a oração. Ele não fazia melhor do que fazer a oração. Era a coisa melhor que ele fazia. E a oração, na oração da vida de Daniel, mudou tudo. Daniel é um campeão da oração que vai descobrir as profecias. Mas vou ler em primeira mão, ou como queiram, na Bíblia diretamente, para entendermos o contexto. Daniel, no primeiro ano de Dário, filho de Assuero, da nação dos Medas, o qual foi constituído rei sobre o reino dos caldeus. Daniel está neste tempo, é o tempo histórico. Foi já no fim, então, do reinado dos reis de Nabucodonosor. Já tinha acabado do neto, ou do filho, e agora entrou outro rei, que era o rei Dário. Pérsia, então agora a Pérsia. No ano primeiro do seu reinado, então eu, Daniel, entendi pelos livros que o profeta Jeremias escreveu o número de anos de que falou o Senhor ao profeta Jeremias, em que haviam de acabar as assolações de Jerusalém eram de 70 anos. Portanto, ele disse, e muito bem, Daniel, porque agora estamos à espera, ainda não aconteceu nada, Senhor, o que é que irá acontecer? E então ele dirigiu-se a Deus, diz o versículo 3, e eu dirigi o meu rosto ao Senhor meu Deus. Foi aqui que ele começou a oração. Para o buscar com oração, com rogos, com jejum, com saco, não com uma roupa como nós agora, e de cinza. Nós podemos fazer isto. Severamente, isto é severo. Com oração, não é só uma oraçãozinha de 1 minuto, não foi uma oraçãozinha só de joelhos, mas com rogos, suplicar tremendamente, até chorar, como em Joel diz, que chora entre o alpendre e o altar, e chora o povo, e os sacerdotes, e todos, entre o alpendre e o altar, entre o santuário e a igreja. Choremos também.
Nós temos que ter esses momentos, temos que marcar. Eu já pedi isso há dezenas de anos. Ainda não vi ninguém a fazê-lo. Tenho eu que o fazer. Vou para um sítio especial que eu tenho, onde ninguém vai me incomodar e posso estar em oração, onde posso estar em comunhão, e não só em oração, mas a clamar, a chorar, e não só a chorar, mas também em jejum. E não só em jejum, mas vestido de uma maneira que não é digna de um ser, que é digna de um ser humano, mas que não é roupa de apresentação. Não é um fato. É um saco. É uma roupa de saco. E cinza. Cinza porque não tem condições de estar limpo. Onde está Daniel aqui, devia estar de joelhos, ele devia estar no pó da terra. É isso. E no versículo 4 ele diz: e orei ao Senhor meu Deus e confessei. Nós só vamos ler até o versículo 8. Só vamos ler um bocadinho o texto. E orei ao Senhor meu Deus e confessei. Primeiro passo, confessar. Confessar os nossos pecados. E disse, começou a oração: ah, Senhor Deus, grande e tremendo, que guardas o conserto e a misericórdia para com os que te amam e guardam os teus mandamentos. Este é o nosso Deus maravilhoso, que é poder, que é uma poderosa força misteriosa para muitos, mas que é uma força avasaladora que consegue resolver enigmas, problemas, dificuldades e dar solução e dar salvação, porque Ele tem muita misericórdia para com os que amam e guardam os teus mandamentos. Não é os 4, não é os 5, não é os 6, não é os 7, não é os 8, não é os 10, mas são todos os mandamentos. Não são 10 só, são mais que 10. Os 10 são os 10 mandamentos, mas depois dos 10 temos regras. Os teus mandamentos, e diz mais, e dos teus juízos. Portanto, cuidado. Os juízos de Deus vão cair sobre a terra. E nós não queremos que os juízos de Deus caiam sobre o povo de Deus. E não demos ouvidos aos teus servos, os profetas, que nos avisaram, que em teu nome falaram, perdão, aos nossos reis, nossos príncipes e nossos pais, como também a todo o povo da terra. Não foi só a Jerusalém. Não foi só a nação de Israel. Foi a todos os povos da terra. O versículo 7 continua: a ti, Senhor, a ti, ó Senhor, pertence a justiça, mas a nós a confusão de rosto. Como se vê neste dia, aos homens de Judá e aos moradores de Jerusalém e a todo Israel, aos de perto e aos de longe, em todas as terras por onde eles foram lançados por ti, Senhor, por causa da sua prevaricação, por causa dos seus pecados, que é prevaricar, com que prevaricaram contra ti. O povo de Deus estava em cativeiro, e não só, estava espalhado pela terra, porque Jerusalém foi destruída. E eles estavam cheios de vergonha. Vocês já imaginaram, e peço a Deus que nos dê a sabedoria para não ficarmos na mesma, já viram que é o povo de Deus ficar na vergonha, no desprezo e na clandestinidade de ouvirmos dizer assim: ah, você pertence à Igreja Adventista Sétimo Dia. Onde é que ela está? Fechou. Porquê? Porque Deus achou bem, porque fechou. Porque fechou e agora não temos igreja. E andamos por todos os lados, mas não temos igreja. E vai acontecer, se calhar, não estou a dizer isto que seja uma profecia,
a Igreja Adventista do Sétimo Dia vai ter sempre o povo de Deus na face da terra, seja em casa, seja no campo, seja na igreja, ou seja onde for, ou nos montes, ou nos vales, ou nas montanhas, ou nas grutas. O povo de Deus vai ter sempre o nome de Deus. A glória de Deus. Mas aqui disse Daniel que eles não tinham igreja. Sabem que Jerusalém, para eles, nós sabemos, Jerusalém, para eles, significa o santuário, onde Deus está, onde Deus se manifesta. E era essa a nossa segurança, era a segurança deles. E foi isso que o entristeceu muito Jeremias, não só Jeremias, mas todo o povo que se sentia na pele que era um clandestino que não pertencia à sua nação de Israel. Então eles tinham, como se costuma dizer, mais que saudades, eles dizem saudades, eu acho que é necessidade, grande necessidade, de ter comunhão com Deus, de ter a sua religião, de ter as suas formas legais, de ter a sua comunhão com Deus, de fazer os seus rituais, de ter as suas celebrações. E eles não tinham. Como hoje, em dia, Israel está a pensar de novo a fazer o que se chama a nova dispensação. Não a antiga dispensação, mas renovada, sacrificando animais. Estão a fazer mal, estão errados nesse aspecto agora. Mas era isto que eles desejavam, realmente, o que Deus tinha cessado. E como lemos em Daniel 7 e Daniel 8 e 9, vemos que todas as coisas vão caminhar para um fim, que é para o santuário. Podemos ler a Bíblia toda e toda a Bíblia vai ter um santuário. Ou ao santuário de Deus ou ao santuário dos homens. Por exemplo, Apocalipse 13, Apocalipse 13 apresenta um santuário, ou uma forma de adoração. Depois Apocalipse 14 apresenta duas formas de adoração. A forma certa e a forma errada. E por aí fora, e por aí adiante. E no versículo 8, onde este versículo é o mais dedicado neste tema, diz: ó Senhor, a nós pertence a confusão de rosto. Cá está o texto que diz que eles tinham vergonha. Eles não podiam levantar a sua cara. Pertence a nós, aos nossos reis, aos nossos príncipes e aos nossos pais, porque pecamos contra ti. Que miséria! Olha, eu acho que também pequei. E devo confessar o meu pecado a Deus. Sim, senão não adiantava nada estar aqui a falar para o boneco. Não adiantava nada falar para mim mesmo. Não, estou a falar para Deus. Deus está a ouvir-me. E sabem que quando Deus ouve, as coisas mudam. Mudam para melhor. Quem é santificado se sente indigno. Foi o caso de Daniel. Como lemos, porque não lançamos as nossas súplicas perante a tua face, fiados em nossa justiça, mas nas tuas muitas misericórdias. Isto é Daniel 9, versículo 9, versículo 18. Capítulo 9, versículo 18. Os que experimentam a santificação bíblica manifestarão um espírito de humildade, como Moisés, depois de contemplar a augusta, quer dizer, a maravilhosa e majestosa santidade, vêem a sua própria indignidade, contrastando com a pureza e excelsa perfeição do ser infinito. Portanto, é uma diferença. Quem se chega a Deus vê uma grandiosidade de pessoa, que coisa tremenda, que a gente fica envergonhada. Ele é santo, ele é sereno, ele é compassivo e tem um porte de muita paciência para connosco, de muita humildade também, e também de uma pureza que nós não conseguimos alcançar, uma brancura, como aqui diz, uma brancura, uma majestosa santidade. O profeta Daniel é um exemplo da verdadeira santificação. Seus longos anos foram cheios
de nobre serviço a seu mestre. Foi um homem muito desejado do céu. Daniel 10, versículo 11. Todavia, ao invés de pretender ser puro e santo, ser honrado profeta, quando pleiteava perante Deus em prol do seu povo, identificou-se com os que positivamente eram pecadores em Israel. Não lançamos sobre ti as nossas súplicas perante a tua face, fiados em nossas justiças, mas em tuas muitas misericórdias. Pecamos, obramos impiamente. Portanto, Daniel considerava-se um pecador muito mau, como se fosse dizer, um pecador muito feio. Também quando Jó ouviu do rude moinho a voz do Senhor, exclamou: por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Jó, capítulo 42, versículo 6. Foi quando Isaías também viu a glória do Senhor e ouviu os querubins a clamar: Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, que exclamou: ai de mim, que vou perecendo, pois sou homem pecador e habito no meio de homens de lábios impuros. Isaías capítulo 6. Arrebatado ao terceiro céu, Paulo ouviu coisas maravilhosas que era impossível ou impossíveis ao homem proferir. Proferir quer dizer falar, proferir. E fala de si mesmo como o mínimo de todos os santos. A grandeza do ser humano não tem grandeza. A grandeza do ser humano ao lado da cruz de Cristo, ao lado do sacrifício de Cristo, ao lado da santidade de Jesus, não tem santidade nenhuma. Não pode haver exaltação própria, jactanciosa, pretensão à libertação do pecado por parte dos que andam à sombra da cruz do Calvário. Sentem eles que foi pelo seu pecado o causador da agonia que quebrantou o coração do Filho de Deus. E este pensamento os levará à humilhação própria. Eu vou molhar a minha garganta, que está a ficar rouca. Perdão. Não pode haver exaltação própria. Quem anda com Deus, os que mais perto vivem de Jesus, mais claramente discernem a sua fragilidade e pecaminosidade do ser humano. A sua única esperança está nos méritos de um Salvador crucificado e ressurgido. Por último, diz que a santificação é uma obra que se adquire por muito tempo, um período de tempo longo. Mas aqui diz que alguns pensam, a santificação que a hora de adquire, hoje em dia, muitos, na muita preeminência, no mundo religioso, dizem assim. Eles pensam que traz consigo o espírito de exaltação própria e o desrespeito pela lei de Deus. Portanto, eles orgulham-se de ser santos, estão impregnados de vestes santas, de uma glória humana, aparente glória celestial. Aparentam fé nas Escrituras, mas negando os seus princípios. Diz assim Ellen White, no Grande Conflito, estou a ler no Grande Conflito, a santificação que ora adquire preeminência no mundo religioso, traz consigo o espírito de exaltação própria e o desrespeito pela lei de Deus, os quais estigmatizam como estranha a religião da Escritura Sagrada. Eu gostaria de demorar um bocadinho aqui, só mais um bocadinho, para dizer o seguinte. Há pessoas que dizem que todos os dias são santos. Eu pergunto, ai sim?
Então você só faz coisas santas em todos os dias. Se todos os dias são santos, só pode fazer coisas santas. Olha, você come carne de porco. Come. Então, não deve comer carne de porco porque todos os dias são santos. Você vai trabalhar algum dia da semana? Vai. Então não pode porque todos os dias são santos. E quando o dia é santo, não se pode trabalhar. Se o dia é santo, quer dizer, é separado para servir a Deus. Então, todos os dias são santos e você trabalha todos os dias, incluindo ao sábado. Você come carne de porco, incluindo ao sábado. E o que é que tem a ver com o sábado? Não tem a ver nada, digo eu. Mas tem a ver tudo, não é? Se estão a santificar todos os dias e comem carne de porco, não santificam o sábado, mesmo que guardem o sábado. Se dizem que santificam todos os dias, se todos os dias são santos, nada tem a ver com o sábado. Mas não santificam o sábado, porque todos os dias trabalham. Então, santificar quer dizer tomar, Deus é que toma um dia à parte para estar comigo. Obrigado, Senhor. E muitas pessoas pecam. E não só pecam, como dizem que a lei de Deus não inclui o sábado. Se calhar a Bíblia deles está rasgada nessa parte. Diz que seus paladinos, seus padres, os paladinos são os palacianos, os que trabalham para dar estudos bíblicos, os que dão doutoramentos até às pessoas, os que ensinam, os paladinos. Seus paladinos ensinam que a santificação é obra instantânea. É como fazer um sumo instantâneo de pó. Fica logo sumo de laranja, polpa de laranja. Fica logo um bolo. É como pegar num bocadinho de carvão e dizer, daqui, você se tiver fé, vai ser uma árvore. E vai dar frutos. Você é carvão. É muito carvão. E um bocadinho de carvão não dá nada. A não ser que acenda e dê lume. Mas não dá mais nada. Isso não é santificação. A santificação é uma coisa que consome, que nos consome a vida, que nos dá cabo do juízo, como costuma dizer, dá-nos cabo da paciência, que nos dá cabo do resto da saúde também, que nos faz perder a paciência e estamos a ser santificados. E é uma obra de santificação. E é uma obra de muita severa santificação. Não é uma santificação instantânea. A santificação instantânea não conheço. Eu conheço pecadores como eu que estão desesperados porque não estão santificados. Desesperados porque é difícil. Há uma luta. É uma luta diária. São anos. É uma vida inteira. Ao mesmo tempo, negam a autoridade da lei de Deus. E dizem que estão santos. Bem, pode ser. Insistindo em que os que estão livres da obrigação de guardar os mandamentos estão salvos, estão santos. Mas é possível, diz Ellen White, a última frase, mas é possível aos homens ser santos de acordo com a vontade e caráter de Deus, igual a Deus. Então você é santo, quer dizer, se está santo, compara a Deus. Você tem que dar uma graça com Deus. Uma forte alegria a Deus. Tem que se comparar a Deus. Quem vê o Pai, vê o Filho. Neste caso, quem vê o Filho, vê o Pai. Mas é possível, não é possível, mas é possível aos homens ser santos, de acordo com a vontade de Deus e caráter de Deus, sem ficar em harmonia com os princípios que são a expressão do seu caráter, da sua natureza. Mas será possível? Então, se Deus é santo, Deus é santo, tem uma natureza santa, e nada se compara consigo. Você fuma, você come carne de porco, você nem guarda os mandamentos. Inclusive ao sábado. É impossível, sem graça de Deus, guardar o sábado, ou os outros mandamentos. Mas pela graça de Deus é que se consegue guardar
os 10 mandamentos, mas com muita luta, porque é uma vida de santificação. Não é uma vida instantânea. Fé é uma vida de santificação. São como os dois reinos. Fé e obras, que é a vida de santificação. Por último, ainda noite diz que mostram o que é agradável a Deus. Portanto, nós temos que revelar o caráter de Deus. E dou por conclusão, hoje, esta manhã, uma conclusão que não é minha, é uma conclusão dos eventos finais em que vivemos. Agora, eu já disse, e as pessoas não acreditam. Muitas pessoas já caíram para além do tempo da graça. O tempo da graça continua para aqueles que querem estar lá, mas muitos já caíram na desgraça. Por isso que Ellen White diz que há demónios, pessoas que não são cristãos, ou melhor, são pessoas que não são cristãos, são pessoas que tomaram partido dos demónios. E Ellen White diz que são demónios. Não estou a anular as Escrituras Sagradas. O Espírito Santo não se retira da terra mesmo quando o tempo da graça termina. O Espírito Santo se retira dos que obstinadamente se lavam, se batizam, ou até não se batizam, e tornam-se os maiores opositores da Igreja Adventista, fazendo rebaixamentos e fazendo pouco, é assim a palavra mais melhor, fazendo pouco da verdade presente. E este tempo diz que virá em fraudes, em pessoas que fraudes, diz Ellen White, eventos finais, no livro Eventos Finais e Testemunhos Seletos, capítulo 3, volume 3, perdão, na página 281 e 282, ela diz assim: virá em que suas fraudes e insolências dos homens atingirão o ponto que o Senhor não permitirá que os homens transponham. Quer dizer, eles estão quase no limite. E Deus, quando vê que eles passam no limite, Deus acabou com eles. Ele não vai dar mais tempo de graça. Para eles termina. E aprenderão que há um limite para a sua longanimidade de Jeová. Testemunhos Seletos, volume 3, página 281 e 282. Ela continua no mesmo livro e diz: há um limite, além do qual os juízos de Jeová não podem ser mais detidos. E pode acontecer, em qualquer altura, que os eventos finais, as catástrofes, caiam sobre aquelas pessoas. Que o Senhor não permitirá que transponham e aprenderão que há um limite para a longanimidade de Jeová. Portanto, ele repete aqui 2 vezes. Há um limite, além do qual os juízos de Jeová não podem ser mais detidos. E esse tempo é o tempo do fim da graça para eles. Vocês se derem por ela. Há pessoas endemoniadas que dizem que a Igreja Adventista Sétimo Dia se tornou como Babilónia. Mas se tornou Babilónia na cabeça deles. Eles põem a Igreja Adventista Sétimo Dia como uma piada. Eu estou-vos a dizer isto porque há pessoas que se riem de mim também. Porque eu sou uma pessoa que incomoda no sentido de dizer que eles estão contra Deus. Não estão contra mim, não é? Quando eu faço alguma coisa em favor da Igreja Adventista Sétimo Dia, estou contra eles. É neste sentido que nós, como povo Adventista Sétimo Dia, devemos orar, devemos jejuar, devemos vestir de saco e de cinza, e jejuar, e pleitear com Deus, e clamar com Deus, e sentir que Deus está conosco e que estamos a ser santificados, que é uma obra puramente divina. Por isso que a palavra de Daniel quer dizer: o Senhor é a minha justiça e não sou eu. É com estas palavras que termino com muita pena de ser assim, de estar neste momento a terminar,
porque a minha vontade era continuar a falar sobre isto. A minha última conclusão é que o povo de Deus deve avançar, pois em breve não terá mais oportunidade para fazer o que está a fazer, ou o que devia fazer, em liberdade. O que é que nós podemos fazer agora, hoje em dia? Podemos ir para a rua, simplesmente ir para a rua. Eu posso explicar isto que é ir para a rua, não é? Não vamos para a rua para apanhar sol. Ir para a rua com um propósito, com um plano de Deus, de encontrar pessoas destinadas por Deus para falar connosco e nós falarmos com elas. E hoje de tarde, quem me quiser ver, tem que vir comigo, não é? Eu vou para um local que é segredo, não é? Segredo, eu posso já dizer, mas é segredo. Só quem me perguntar pessoalmente é que eu digo. Não vou dizer agora, porque as pessoas, se eu disser vou para Viseu, vocês vão lá ter a Viseu. Não vão, porque eu não vou para Viseu. E é bem perto para mim, fica a quase 30 km, 40. É perto. Mas vão ainda muito mais perto. Eu costumo andar muito mais perto, costumo às vezes andar 3 ou 4 km, ou assim. E são sítios que só mora lá uma ou duas pessoas, ou só encontro lá uma ou duas pessoas. E eu agora vou para os sítios onde moram poucas pessoas, porque eu estou farto de confusão da cidade. Já experimentei trabalhar com as cidades. Estou-me a preparar um dia para um confronto, costumo dizer, não é um confronto de barulho, mas pregar para uma multidão só na cidade, porque aqui não se prega para multidões. Nós no campo não pregamos para multidões, pregamos para poucas pessoas. Até que diria que ninguém me está a ver. Eu estou aqui há quase uma hora no Facebook, diretamente para um grupo de 178 mil membros, ou quase 200 mil membros, e nenhum sequer está a dizer qualquer coisinha, nem um link, nem gosto, nem não gosto. Estão a ver que isto embaralha não só a minha cabeça, mas que me põe a pensar, e de joelhos e vergado, e a pensar o que é que esta igreja anda a fazer, a publicar tantos vídeos como eu. Eu peço desculpa por ser tão sincero e direto. Apetecia-me sair do Facebook, do YouTube, sair de todos os grupos e até bloquear o grupo todo, porque as pessoas não sentem, ou sentem, não estão a vivê-lo, esta verdade, como eu estou a tentar vivê-la, que é de uma maneira muito difícil, o que eu vou fazer é um projeto amplo, não é ambicioso, é um projeto que engloba a minha santificação, que engloba o meu sacrifício próprio, engloba a minha desmaterialização, como costuma dizer, engloba a minha força humana ficar anulada e só para ser Deus. E essa obra, o povo de Deus tem que encabeçar com Cristo. Eu digo encabeçar, tomar posse, não é? Porque a nossa liberdade está por um fio e nós não sabemos amanhã se nós já lá podemos ir ou não, porque podem nos tirar as oportunidades até de deslocar para mais sítios, ou sair dos concelhos onde estamos, e ter possibilidades de meter gasolina ou gasóleo, não é? Ou meter carga nos carros elétricos. O carros elétricos, hoje em dia, já existem pessoas com carros elétricos. E de ter eletricidade da rede. Por isso, nós estamos com dificuldades agora, mas vamos em breve ter que dizer que não temos mais Bíblias, não há Bíblias, não há tremensário, não há inário, não há nada. Por falar nisso, eu tinha aqui costuma dizer, agora apareceu aquilo. Está aqui, desculpa, está aqui. Agora, aqui este computador é muito rápido. Eu quando dou uma ordem, só daqui a uma hora que ele responde. Agora dei 2 ordens e ele está a responder às 2 ordens. Pronto. Infinita graça. Que Deus tenha por nós infinita graça. Parou novamente. Vamos terminar com esta oração.
Amém. É para desejar um bom sábado, um feliz sábado, na companhia de Jesus. Na minha companhia estiveram, durante esta hora, Fernando Ferreira. É para vos desejar um bom sábado e, finalmente, esperamos vocês no próximo sábado, ou no próximo culto, ou na próxima reunião, ou no próximo vídeo. De tarde, vamos sair, peguem no vosso material da Bíblia, levem uma Bíblia, pelo menos, uma Bíblia Adventista de sétimo dia, do corpo da Igreja Adventista de sétimo dia, para as pessoas começarem, ou vocês começarem, com alguma coisa para falar com as pessoas. Também podem levar livros de saúde, de educação, de família. Temos muitos livros, que eu não tenho muitos livros desses, não tenho nenhum. Não tenho, ou é o Grande Conflito, ou Desejar Todas as Nações, ou a Bíblia. É os únicos livros que eu tenho para trabalhar. Até tenho o livro Desejar Todas as Nações, que hoje também eu posso levar e oferecer a quem o precisar. É um livro que me deixaram aqui há bastante tempo, como se fossem livros que eu não tivesse. Eu já tenho este livro do Desejar Todas as Nações desde 1985, na publicação que era a Publicadora Atlântico, agora é a Publicadora Servir. Este foi de graça, tenho feito troca por troca, comprei uns livros e na troca de uns livros troquei por este. E assim, saiam com algum livro didático, espiritual, da fé da Igreja Adventista, da fé de Jesus, assim é que é a fé de Jesus que leva a ter a fé de Jesus dos Adventistas do sétimo dia. Muito bem, muito bom sábado e feliz tarde de sábado na companhia de Deus e dos vossos familiares e amigos. Fim de transmissão. Terminar. Exato. Terminou ali. Agora terminar para o YouTube.